Hoje eu quero falar sobre um outro pecado de estimação, a murmuração. E eu quero falar sobre esse tema, convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, comecinho da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 14, do versículo 10 até o versículo de número 31. Se você murmurou do atraso, hoje a gente vai tratar a murmuração. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 10. Vamos ler, você me acompanha, diz assim o texto sagrado. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas então se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado. Com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Ao seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra, autoritativa, inspirada, revelada a nós, a fim de nos conduzir durante a nossa peregrinação, a fim de nos fortalecer, para que possamos estarmos firmes, fortes, até que o Senhor volte. Durante a nossa jornada, nós murmuramos de muitas coisas, e com isso revelamos o nosso coração ingrato. Nos ajuda essa manhã a desfrutarmos do seu amor e do seu cuidado, temermos o seu cuidado nas nossas vidas e desfrutarmos de satisfação e contentamento em todas as coisas, quer boas ou ruins. É assim que oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você nasceu na minha geração, e até um pouquinho antes, anos 70, anos 80, você vai se lembrar de um desenho de Lip e Hard. Essa geração do Dragon Balls, do Pokémon, não vai conhecer, mas você pode ir no YouTube e você vai encontrar esses dois personagens que eu estou falando para você. E aí vocês vão entender o que é desenho de verdade. Esses dois personagens faziam um grande sucesso no nosso tempo. E esse Hip era um leão otimista. Ele era a expressão do otimismo. Tudo que acontecia, Lip sempre estava muito otimista sobre o resultado das coisas. Mas, ao contrário do Lip, que era otimista independente das circunstâncias da vida, o Hip não. Aliás, o Hard não. O Hard era a expressão do contrário. O Hard era a expressão de uma pessoa que era pessimista. E por causa disso ele tinha um bordão muito conhecido, que até hoje, mesmo se você não assistir esse desenho, você já repetiu em algum momento. O Hard dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca vai dar certo. Você com certeza já disse isso, mesmo sem saber que estava reproduzindo a frase do Hard, aquele que era a expressão do pessimismo. E essa ideia do Hard, de dizer ó vida, ó céus, ó azar, ela revela a expressão muito maior do seu pessimismo. Ela revela a expressão de uma sociedade pessimista, de uma sociedade da murmuração, de homens e mulheres inclinados a reclamar de tudo, de todas as coisas que acontecem. Nós somos, já na década de 70, 80, e agora, muito mais, na década de 2020, tralalá, a geração, a sociedade da murmuração. E murmurar, Jefferson, o que é a atitude de um murmurador? Murmurar é queixar-se. E é queixar-se, às vezes, com a impressão de que você tem razão. Afinal de contas, às vezes nós estamos lidando com problemas sérios. E aí, por causa disso, nós murmuramos e reclamamos,
queixamo-nos com insatisfação, com desacordo daquela situação, porque nós não queremos aceitar ou concordar que estas coisas estão certas e que nós estamos passando por isso. É resmungar com desânimo. Ó céus, ó vida, ó azar, com falta de confiança, isso nunca vai dar certo. Não adianta o que eu faço, já vai dar errado de cara, eu tenho certeza. Como você sabe disso? Eu sei, não vai dar certo isso não, eu já estou sentindo aqui que não vai dar certo isso daqui. Só que, ironicamente, meus irmãos, essa mesma sociedade da murmuração que nós somos, da reclamação, é a geração que mais desfruta de coisas, de conquistas, de bênçãos, de sucesso e de virtudes. Olha para a história dos seus pais, dos seus avós. Quantas dificuldades eles enfrentaram para chegar aonde chegaram, para conquistar o sonho da casa própria, o primeiro carro, para quitar as parcelas. Hoje, não é que seja fácil, mas sem dúvida alguma é mais fácil do que foi para os nossos antepassados. Hoje nós temos acesso a financiamentos, temos acesso a oportunidades que antigamente não existiam. Por isso que, ironicamente, a sociedade, a geração que mais conquista, que mais tem em suas mãos, é a que mais reclama, é a que mais murmura, é aquela que mais enxerga o copo pela metade, meio vazio, e não meio cheio. Porque é essa a visão que nós temos das coisas. Essa é a perspectiva que homens e mulheres afetados pelo pecado conseguem realizar com a sua visão, enxergando as coisas sempre de forma pessimista e pela metade. E os murmuradores, eles estão em todos os lugares, né, irmãos? Eles estão na nossa casa, convivendo com a gente em casa, reclamando de tudo. Reclama não só das coisas mais graves, como deixar lá a toalha em cima da cama e molhar todo o nosso lençol, mas reclama de coisas simples do dia a dia. O telefone toca, você fala, não é possível, toda hora tem gente me ligando. A campainha toca, e aí quando você vê, você já está reclamando da campainha que tocou. Você esquece o feijão no fogo, o feijão queima, e você reclama, porque você esqueceu o feijão no fogo e ele queimou, porque você não controlou o horário. E às vezes quando a gente olha para essas situações em casa, né, a gente fala, você está reclamando de tudo. Não, eu não estou murmurando, eu só estou fazendo um comentário. Não posso mais comentar sobre as coisas, afinal de contas não aconteceu, esse telefone não está tocando tanto, não queimou, olha o cheiro. Só estou fazendo um comentário, não estou murmurando. Imagina, não estou fazendo isso. Eles estão na faculdade, quando, por não estudar, nós tiramos uma nota ruim, não é? Nós encontramos eles no nosso trabalho, reclamando do trabalho, ao invés de ser grato a Deus, que Ele nos provisionou o trabalho para o nosso sustento. Reclama que tem que levantar cedo e pegar ônibus, reclama que tem que comer marmita, e o bife já está que nem uma sola de sapato. Reclama do chefe, reclama porque o salário não aumenta, reclama porque você não foi promovido. A gente reclama. E com certeza agora, nesse momento, esses risos podem ser de identificação. Porque você está lembrando de situações que eu, como você, reclamamos das coisas, murmuramos das coisas. Agora, eles também estão na igreja. Os murmuradores não estão só nos ambientes sociais, eles também estão infiltrados no meio do povo de Deus. A gente encontra eles aqui, aqueles que foram chamados para revelar um coração grato a Deus, revelam, na verdade, um coração que não sabe desfrutar de satisfação e contentamento, independente das circunstâncias da vida, porque não são gratos a Deus por aquilo que Ele já fez. A murmuração, portanto, meu irmão, eu só estou comentando, esse ato tão simples de estimação que você está acostumado a fazer, habituado a fazer, é um pecado.
um pecado de estimação, porque ele revela um coração ingrato a um Deus que já fez tudo aquilo que eu e você precisávamos. E por isso, o que devemos fazer é descansar no seu caráter bondoso e generoso para conosco. Ele é bom, e ele é muito bom em todo o tempo. Agora, por que nós somos assim? Criados para vivermos para a sua glória e satisfeito neles, encontramos um coração que se inclina em murmurar e reclamar das coisas. A verdade, querido irmão, é que olhando para esse texto que nós escolhemos para conversar com vocês essa manhã sobre esse tema, a gente percebe que o nosso coração inclinado pelo pecado, ele já nasceu muito tempo antes do que Êxodo 14. Ele nasceu no Éden. Eu não sei se você se lembra do que aconteceu em Gênesis 3, mas em Gênesis 3 os murmuradores estavam lá também. O homem decidiu deliberadamente usar da sua liberdade, do seu verdadeiro arbítrio para ofender o caráter de Deus. Ninguém o forçou a nada. Ele foi lá e voluntariamente decidiu desobedecer a Deus comendo do fruto. E quando isso acontece, o pecado trouxe consequências que já haviam sido avisadas para eles por Deus. Se vocês comerem do fruto dessas árvores, vocês morrerão. Mas ainda assim, nós fizemos isso. Mas quando Deus desce no jardim para se encontrar, como você se lembra, nós estávamos atrasados para o encontro. Mas quando Adão aparece e ele diz: eu estou aqui, Senhor, eu estava com vergonha. E aí então Deus olha para ele e diz assim: você estava com vergonha por quê? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para que você não comesse? E aí qual é a fala de Adão para o Senhor? A mulher que o Senhor me deste. Adão não faz um movimento de confissão. A primeira fala do homem para Deus não é uma fala que reconhece o que ele fez, apesar de ter sido instruído por Deus. Adão começa a história reclamando: foi a mulher que o Senhor me deste. Se o Senhor tivesse me deixado aqui sozinho, estava tudo certo, isso não teria acontecido. Mas aí, ó, tá vendo? Foi fazer além, trouxe uma parceira, achou que ia ser legal, e olha o que deu. Deu que agora eu estou aqui, ó, nessa condição. Eu comi do fruto. Desde o Éden, eu e você somos murmuradores, apesar de Deus dizer para mim e para você que Ele é bom. Qual é o caminho que você deve seguir? Nós insistimos nos nossos pais primeiros a pecar. E quando as coisas dão errado, quando nós desobedecemos os preceitos de Deus, quando a gente age segundo as nossas próprias vontades, lá está eu e você dizendo assim: também o Senhor não cuida de mim. O Senhor está vendo o que eu estou passando, o Senhor não abre a porta, o Senhor não faz o milagre, o Senhor, eu estou aqui ó, fazendo uma campanha para aqueles que acreditam nisso, dos 7 passos, dos 10 movimentos, de tudo. E o Senhor não faz nada. Olha o que está acontecendo na minha vida. Agora, de acordo com o texto que nós lemos, a verdade é que um coração murmurador revela muito mais do que reclamação. Deixa eu te dizer uma coisa. Conhecer a Deus, saber quem Ele é de fato, define a forma como eu e você enxergamos e reagimos às coisas e aos acontecimentos da nossa vida. Conhecer a Deus define a forma como nós enxergamos e reagimos a todos os acontecimentos da nossa vida. Olha o versículo de número 10. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Como você conhece bem a história, Israel viveu cativo no Egito, depois que José do Egito levou sua família para lá. A nação de Israel se desenvolveu no Egito, cresceu, e eles ficaram, depois da morte do faraó, do tempo de José do Egito, o próximo faraó escravizou a nação de Israel, se tornaram escravos do Egito.
Lá eles cresceram, multiplicaram-se, viraram uma grande nação, um grande povo escravo. E eles ficaram escravos por centenas de anos, cativos. Já não aguentavam mais aquela situação. Então Deus ouve o clamor do seu povo dos céus, decide salvá-los, levanta Moisés, envia Moisés até o Egito novamente, e ele é o libertador dessa nação. Você conhece a história das pragas, já deve ter assistido até na novela. Veio as pragas no Egito, até que, após a última praga, Faraó decide libertar o povo de Israel. E aqui no capítulo de número 14, nós já estamos vendo esse Israel fora do Egito. Ele estava indo em direção ao lugar que o Senhor estava guiando eles. No início do capítulo 14, você vai ver que o Senhor, ele muda o rumo e pede para que o povo de Israel se acampe perto de Piairote, entre Migdol e o mar, acampe-se beira-mar de frente com Baal-Zefron. Baal-Zefron era um deus da mitologia do panteísmo egípcio e pagão daquela época, e a sua localização dizia uma mensagem: ninguém pode escapar de Baal-Zefron. Baal-Zefron estava num beco onde não havia saída para ninguém que chegasse ali, porque de um lado tinha o deserto, do outro lado tinha o mar, ou seja, você não tinha como se livrar se chegasse naquele lugar. Portanto, a sua presença, a sua imagem, o seu totem ali dizia: ninguém pode escapar de mim. Nos versículos que nós lemos, no versículo 10, Israel, quando chega nesse lugar sem saída, nesse beco, que o Senhor os guiou para lá, eles olham para trás, e quem estava vindo? Faraó e o seu exército. Faraó estava lá no seu templo, no seu santuário, no seu palácio. Ele se arrepende de ter libertado o povo. Ele falou: poxa vida, eu libertei meus escravos e agora quem vai trabalhar para mim? Está errado. Vacilei, comi bola, vou lá resgatar os escravos, vou pegar de novo eles para mim. E ele vai com seus melhores carros, com seus melhores soldados, com seu melhor exército. Só que quando chega no versículo 10, irmãos, dá uma olhadinha no que está escrito. Ao aproximar-se o faraó, ou seja, na direção do povo de Israel, que estava num lugar quase que encurralado, os israelitas olharam. Eles levantaram um olho e viram que o Egito vinha em peso, com os melhores homens, os melhores cavalos, os melhores carros. E quando eles avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, o que aconteceu? Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. É muito comum em situações difíceis, eu e você ficarmos apreensivos. Muito comum. Não é nada mais natural do que na nossa experiência lidarmos com coisas difíceis e que elas mexem com os nossos afetos. É isso que está acontecendo com Israel. A gente passou 400 anos no Egito, se livrou agora, está com o pé para fora, e agora o Egito inteiro está voltando para nos pegar de volta. A gente vai voltar a ser escravo, apanhar, tomar chicotada, passar dificuldades naquele lugar. Eles se desesperaram. Com certeza, isso é muito natural, é muito compreensível. Mas quando a gente olha a atitude deles ao olhar para a situação, ela não é muito comum e tão compreensível assim. O texto vai dizer para a gente que eles se aterrorizaram. E essa palavra aqui no hebraico, uma outra tradução melhor, que dialoga com um contraste que nós vamos ver aqui embaixo, depois mais para frente, é que eles gritaram desesperados. Sabe aquele grito de pavor que a gente tem quando assiste um filme de terror, que a gente dá aquele berro, que a gente fala: meu Deus, que medo! É exatamente o que está acontecendo aqui. Eles gritaram desesperados. Era desespero. Não era só um medinho. Não era só uma preocupação. Eles gritaram, eles estavam desesperados. E eles gritaram ao Senhor. Eles gritaram ao Senhor que os livrou da terra do Egito. O murmurador, meus irmãos,
diante das dificuldades da vida, ou mesmo diante das pequenas frustrações diárias, ele não sabe confiar em Deus, pois ele não conhece Deus de fato, e por isso ele se desespera. E por isso ele grita aterrorizado. Esse povo que está aqui é o povo que acabou de ver Deus agir na vida deles, livrando eles das pragas, livrando eles da morte, libertando o povo da mão de Faraó. Mas apesar disso, eles não conseguem confiar em Deus ao ponto de, mesmo vendo o exército de Faraó, e isso incomodando, decidir confiar em Deus, porque eles já haviam experimentado o maior dos milagres depois de 400 anos. O Senhor os livrou da morte em virtude do sangue que estava aspergido no mural das portas. Ninguém morreu, ninguém sofreu. Mas agora eu temo a morte. Agora eu temo a escravidão. 400 anos fizeram com que esse povo não tivesse uma visão clara de Deus a respeito de quem Ele é. E isso é muito comum no nosso meio. Diante dos perigos, das dificuldades da vida, quer seja a iminência de uma terceira guerra mundial, quer a notícia de que a empresa está demitindo em massa, quer um resultado negativo num concurso que você prestou, qualquer coisa, das mais graves às mais simples, elas nos aterrorizam. Elas nos desesperam e dentro do nosso coração a gente grita, desesperados, ó vida, ó céus, ó azar. Porque, irmãos, eu e você somos assim, desesperados e aterrorizados. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma distância enorme entre conhecer a Deus e ter informações sobre Deus. Existe uma distância enorme entre nós nos relacionarmos com Deus, um relacionamento, e nós consumirmos Deus. Por quê? Porque um revela que o coração conhece. Ele não tem só informações, ele não só consome, ele tem vida na vida. Ele tem relacionamento íntimo. Lembra-se de Jó? Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora não. Agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Antes eu tinha informações. Antes eu te consumia. Hoje eu ando com o Senhor. Eu tenho relacionamento contigo. Eu sei quem você é. Esse povo do Israel desse tempo, esse povo que está aqui sendo liberto das mãos do Egito, é um povo que só tem conhecimento sobre Deus. Eles até desfrutaram de algumas experiências que arrepia, sabe? Aquelas coisas que a gente fala, rapaz, isso daqui só pode ser milagre. Olha o que Deus fez, não é? Eu lembro que, já devo ter contado aqui isso para vocês, que quando eu era pequeno, cheguei aqui na cidade de Guarulhos, morei um tempo aqui antes de ir embora, eu e minha família, para o ABC, para o processo da Urbana. Minha mãe não era tão crente assim. Cheguei aqui, eu tinha uns 14 anos. E eu me lembro de algumas dificuldades que nós estávamos passando, e uma delas foi aquela até clichê de dizer que ela estava colocando o último feijão e o último arroz na panela. E eu fui orar ao Senhor, e quando eu fui orar, eu falei para minha mãe depois de orar, Deus vai mandar comida na nossa casa. E ela disse assim, você não tem o que fazer, pega o metro, a trena e sai medindo a rua para ver se você consegue fazer alguma coisa que te ocupe o tempo. Mas não venha ocupar o meu tempo com promessas vãs, que eu sei que não vão acontecer do dia para a noite. Não vem me dizer que encurralado entre o mar e Baal-Zefron, eu vou conseguir me livrar só porque Deus disse que vai fazer um milagre e vai me salvar. 2 horas depois, chegou comida na minha casa. Mas a gente vive essas experiências, né? Logo o tempo depois passou e estava lá minha mãe desacreditada e reclamando e murmurando de novo. Por quê? Porque ter
conhecimento sobre Deus apenas, de consumi-lo, de experimentá-lo, não é suficiente para que eu e você possamos confiar nele, independente das circunstâncias da vida. O milagre acontece, a gente arrepia, a gente fala, foi Deus que fez isso. Sem dúvida alguma, só pode ter sido Deus que não deixou que batesse no meu carro, que o meu filho sarasse. E a gente vai vivendo a vida cristã de experiência em experiência, consumindo gotículas de Deus e acreditando que isso define a qualidade da nossa vida cristã. Desculpem te decepcionar, mas as suas experiências, elas não te ajudarão no momento em que você estiver entre o Mar Vermelho e Baal-Zefron. Quando as coisas estiverem encurraladas e o Egito estiver atrás de você, somente um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus poderá fazer com que você lide com os acontecimentos da vida e reaja aos acontecimentos da vida, glorificando o seu nome, apesar das lutas, dos medos, das angústias que nos acercam. Essa é a realidade. Portanto, meu irmão, existe uma distinção muito grande entre conhecer a Deus e consumi-lo. Por isso, conhecer a Deus define a qualidade da nossa vida cristã. Conhecer a Deus define a forma como você vai reagir quando baterem no seu carro, quando a notícia do câncer chegar, quando você perder alguém que você ama, quando você não conseguir aquela promoção. Conhecer a Deus colocará o seu coração no lugar certo e fará com que você, independente do medo, do pavor, porque essas coisas podem acontecer, você reaja firme e confiante em Deus, porque você não revelará um coração incrédulo, mas revelará um coração que tem a sua confiança naquele que é o Senhor da história e pode fazer todas as coisas. A nossa murmuração, portanto, ela deriva da nossa falta de confiança no Senhor, a nossa incredulidade. E nós não confiamos e somos incrédulos porque não conhecemos a Deus. Ah, Jefferson, como eu não conheço a Deus? Eu tenho tantos anos na igreja, eu sirvo a Deus desde quando eu nasci. Eu nasci na igreja, no berço cristão. Não é o seu tempo de igreja que define aquilo que Deus é de fato para você, se diante das circunstâncias você não consegue confiar nele. Não é a instituição que você serviu a Deus todo esse tempo que vai te ajudar a sustentar-se no meio das lutas e tribulações dessa vida, meu irmão. E diante das lutas, o que você faz é gritar aterrorizado e desesperado. Não é ter uma Bíblia em cima da cabeceira da sua cama que define a qualidade do teu cristianismo. O que define como eu e você reagiremos diante das circunstâncias da vida é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Não é ter informações, não é consumi-lo. E por que, Jefferson, você está dizendo isso? Porque a murmuração revela uma espécie de amnésia espiritual. Dá uma olhadinha no versículo de número 11. Disseram então o povo a Moisés, eles gritaram com Deus, viu? Aterrorizados, gritaram ao Senhor. Agora eles se viram para Moisés e dizem o seguinte: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Como assim, cara pálida? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Olha o que Israel está fazendo aqui. Eles estão dizendo para Moisés que o Senhor, aquele que os livrou da morte no Egito, aquele que, por conta do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, fez com que o anjo da morte pulasse a residência daqueles a quem ele escolheu salvar, do seu povo,
Agora esse povo parece que se esquece disso. Tem uma amnésia espiritual. Porque no meio do caos, como eu não conheço a Deus de fato, a ponto de confiar, eu me esqueço com facilidade do Deus a quem eu sirvo e que me livrou dos meus maiores problemas na vida, de quem eu sou, do meu pecado e que deu a sua vida por mim. Eu me esqueço dessas coisas porque eu não sei confiar em Deus, porque eu não conheço. E esse Israel que se esquece com facilidade do que Deus fez no Egito, é capaz de afirmar para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Olha que contradição. Por qual razão Deus os livraria da morte no Egito, mas agora no deserto os mataria? Ah, não, olha, cansei da brincadeira, sabe, pessoal? Eu livrei vocês lá, mas agora vocês cuidam de vocês mesmos. Se resolve aí com o faraó, vendo o que vai dar. Se resolve aí com esse dilema que você está enfrentando, com esse casamento em frangalhos. Cansei de ajudar vocês, agora vou dar um tempo, vou descansar um pouco. Como se Deus não fosse soberano sobre todas as coisas. Como se Deus não se importasse com cada detalhe da nossa história, com cada acontecimento da nossa história. Como se Ele virasse as costas para nós, dizendo: eu não quero brincar mais. Não, meu irmão. Abraham Kuyper tem uma frase célebre que ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado da nossa existência, da existência humana, que o Senhor não grite, não clame: é meu. Esse lugar, esse pequeno centímetro escondido, onde não chega a luz, onde está obscuro, é meu. E eu quero ser Senhor sobre todas as coisas da sua vida. O que isso revela? Revela um Deus que se importa, um Deus que está plenamente comprometido em nos livrar do Egito, mas também nos livrar de becos sem saídas, nos livrar de deuses, de ídolos do nosso tempo, que dizem para nós: ninguém pode se livrar de mim, porque o Senhor não começa e termina no meio. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Então, ainda antes que acontecesse, Ele já sabe como a sua história vai terminar, porque Ele escreveu todos os seus dias, porque Ele soberanamente controla e governa toda a história. Mas a gente se esquece. A murmuração revela uma amnésia espiritual, e mais do que isso, ela revela um coração ingrato. Dá uma olhadinha no versículo 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Esses homens que estavam cativos há 400 anos, presos, clamando por libertação. Quando a libertação chega, quando Deus faz, eles estão dizendo para Moisés: deixe-nos em paz. Eu não quero desfrutar disso que você está me oferecendo. E eles continuam: seremos escravos do Egito. Eu e você, não há nada mais adâmico do que escolher continuar vivendo os nossos pecados escravizados por eles, não é verdade, irmão? Deus nos promete libertação. Deus quer que nós confiemos nele, apesar das dificuldades. Mas eu e você ainda preferimos a escravidão do pecado. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Mas espera aí, camarada. Que coração ingrato é esse que não entende que vocês estavam escravos, mas agora Ele os fez livres de todas as coisas? Antes vocês estavam mortos em seus pecados, mas agora em Cristo vocês são novas criaturas. Antes vocês viviam de acordo com o príncipe dessa era. Hoje vocês seguem o príncipe da paz. Aquele que está promovendo por seu amor vida e paz na sua história.
na sua família, no seu casamento? Então, que coração ingrato é esse que não consegue reconhecer o que Deus está fazendo, o que o Senhor deseja fazer por meio dos acontecimentos da nossa vida? Eu não sei se eu já contei para você, mas eu tive o privilégio de estudar numa grande universidade e foi graça de Deus, eu não paguei nenhum centavo por isso. Eu fui bolsista 100% nessa universidade. E eu não tinha a menor possibilidade de custear nem a passagem, às vezes, que dirá a mensalidade dessa instituição. Mas fui agraciado com uma bolsa 100%, graças a Deus. Mas eu tinha essa bolsa porque eu era funcionário. Foi o meu primeiro emprego registrado nessa universidade. E a consequência de trabalhar lá é que os funcionários tinham bolsa 100%, desde que passassem no vestibular. Foi outra luta, fica para outra história para vocês saberem. Mas, na minha primeira entrevista, meu primeiro contato com essa instituição, eu era repositor num mercado de bairro, sem nenhum registro na carteira. Quando ganhava hora extra, ganhava R$ 5 de hora extra, porque era muito dinheiro naquela época. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, o homem só faltou me colocar nas nuvens. Você fuma, eu não. Bebe, não. Sou crente. Eita, é um cara desse que eu estou precisando. Eu falei, então, deixa Deus te usar, porque, né? Estou precisando desse trabalho registrado. Carteira registrada, vale transporte, cesta básica, assistência médica. Vou colocar minha mãe no convênio. Olha que chuchu, que beleza. Mas aquele homem que me colocou nas nuvens, eu saí de lá parecendo um pombo, com o peito estufado assim, andando, descendo em direção ao metrô da Barra Funda. Uma semana depois, eu recebi uma correspondência na minha casa. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo agradece por você ter participado do processo seletivo. Eu não entendi aquilo, procurei um amigo, falei assim, o que aconteceu aqui? Eles estão agradecendo porque eu não passei, é isso? Pô, não deu certo, cara. E aí, fiquei extremamente frustrado, decepcionado, desanimado com aquilo. E aí eu recebi um contato para voltar lá para uma outra entrevista. A moça do RH me ligou, aquelas que nos dão esperança quando o telefone toca, né? E aí eu atendi, ela falou, Jefferson, gostei de você, era só uma chance, quero te dar mais uma oportunidade. Eu falei, glória a Deus, tal, não sei o quê. Quando cheguei lá, o entrevistador parecia o pinguim do Batman. Se você já assistiu Batman, você já lembrou da imagem. De cabeça baixa ele estava, de cabeça baixa ele ficou, nem me olhou no rosto. Fuma, não, bebe. Rapaz, o cara não quer amizade. Eu todo com o sorrisão aberto e ele na dele. A pessoa que eu escolher, o RH, vai entrar em contato. Eu falei, se aquele Satanás não me pegou, esse demônio aqui, então, não vai me pegar mesmo. Fui em direção ao meu trajeto, chutando tudo que eu tinha pela frente. Chutando tudo que aparecia, reclamando e murmurando de Deus. Se esquecendo com facilidade daquele Deus que trouxe comida na minha casa, quando ninguém podia fazer, Ele fez. Porque nós somos assim, irmãos. A gente, quando se esquece, porque não conhece quem Deus é, revela o que há de mais incrédulo do nosso coração, a nossa ingratidão. A gente se esquece de onde Deus nos tirou. A gente se esquece que para casar, todo mundo ficou desempregado, mas chegou geladeira, chegou o dinheiro da festa, todo mundo ajudou. A gente se esquece que quando está desempregado, não consegue pagar a conta. Deus manda um irmão, manda uma provisão. Deus faz essas coisas. Já vocês não são reformados? Sim, irmãos, somos. Reformados acreditam que um Deus que está nessas escrituras pode fazer coisas grandiosas, porque Ele é o Deus da história. Então, Jefferson, por que eu sou assim, ingrato? Me esqueço com facilidade do que Deus está fazendo e eu chego ao ponto de dizer que prefiro o mal. Prefiro continuar escravo do que viver e desfrutar
daquilo que Deus tem feito para mim. Eu passei na entrevista, eu entrei, fiquei alguns anos lá trabalhando e estudando, mas isso, meu irmão, só revelou uma coisa: o meu pecado. Isso não revelou a minha disposição em aceitar o que Deus estava fazendo. Isso não revelou o meu coração grato. Isso não revelou a minha confiança em Deus. Passar por isso só revelou o que já estava no meu coração: minha incredulidade, minha ingratidão, o meu pecado. Mas Jefferson, murmurar é pecado? Então, sim, dá uma olhadinha em Números. Vai lá, um pouquinho mais para frente. Esse mesmo povo, tá? Números capítulo 14, mesmo capítulo. Dá uma olhadinha no versículo 40. Vocês vão ver que depois aqui do capítulo 14, existe uma sequência de um Israel murmurador. Eles reclamam de tudo. Deus vai abrir o mar vermelho, quando chega do outro lado, eles estão reclamando de novo. E eles seguem reclamando. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo, Deus se cansa da murmuração. E como você sabe, todo pecado merece a justiça de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus é um Deus santo que não tolera o pecado, mas ama o pecador. Jefferson, o que está acontecendo aqui? O Senhor os rejeita. E olha o que está no versículo de número 40. Depois que eles entendem a rejeição de Deus, eles mesmos reconhecem o que eles estavam fazendo. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa, a fim de encontrar agora o favor de Deus, se arrepender, e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Murmurar, meu irmão, é revelar um coração incrédulo e ingrato a Deus. E o nome disso não é só um comentário. O nome disso não é só uma observaçãozinha. O nome disso é pecado, de acordo com a palavra de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A consequência do pecado está no começo aqui desse capítulo de número 14. Dá uma olhadinha no versículo de número 26, dessa perícope, aliás. O castigo do povo. Deus se cansa da murmuração. E olha o que ele diz para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando? Até quando esse povo, essa comunidade ímpia, se queixará contra mim? Até quando esse povo que eu tenho dado a minha vida por eles, feito tudo por eles, vão continuar murmurando dos acontecimentos da vida? Será que eles ainda não entenderam a lógica do reino de Deus? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Olha o versículo de número 28 até o versículo de número 30. A consequência do pecado, que ofende o caráter de Deus e a sua graça misericordiosa e tolerante. Diga a eles, Moisés: juro pelo meu nome, porque Deus não se deixa escarnecer. Declara o Senhor que farei a vocês tudo o que vocês pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se deixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação. A consequência do pecado, meus irmãos, ela é muito clara, é a morte. E morte aqui representa que esse povo não iria desfrutar de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles. É se separar de Deus. Isaías 59. O pecado faz divisão entre você e o teu Senhor e o teu Deus. Quando eu e você decidimos agirmos como murmuradores, eu e você
estamos pecando contra Deus, e a consequência do nosso pecado é a morte, de não desfrutarmos do seu favor nas nossas vidas. Vocês não vão entrar na terra, vocês não vão desfrutar de tudo aquilo que eu prometi a vocês. Jefferson, como eu reajo a isso? Volta no versículos lá do capítulo 14 que nós lemos. Como eu posso lidar com o meu pecado? Qual é o antídoto? Dá uma olhadinha, meus irmãos, nos versículos 17 e 18. Dá uma olhadinha para esse versículo e você vai descobrir qual é o antídoto. Ah, Jefferson, o antídoto não é ser grato? Não. O antídoto é conhecer a Deus e entender o que Ele está fazendo na história e por que Ele está fazendo na história. Dá uma olhadinha no versículo 17 e 18. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios. Ou seja, o que o Senhor Deus está dizendo é, eles estão vindo perseguir vocês e eu vou dar um plus aqui. Qual plus? Vai me livrar, Senhor? Não, vou endurecer o coração dele. Vou deixar o coração mais bravinho. Vou aumentar o nível da dificuldade para o nível máximo. Eu, o Senhor, vou fazer isso. Como assim, Deus? O Senhor não está vendo o que eu estou passando e ainda virá mais provação, mais dificuldades. Mas olha o que ele continua dizendo. E eles vão perseguir vocês até o fim. Agora, Israel, quando isso acontecer, eu serei glorificado. É isso que o texto diz. Sabe qual é o antídoto para corações murmuradores? É a compreensão de quem Deus é e o que Ele está fazendo na história. Isso vai determinar a qualidade da sua vida cristã. Isso vai determinar como você reage e age diante dos acontecimentos difíceis da vida. Porque alguém que conhece a Deus, sabe que quer nas lutas, quer nas dificuldades, quer nas alegrias, nas coisas esperançosas da vida, é Ele que é glorificado através das nossas vidas. É Ele que é engrandecido, quer na dor, quer na lágrima, quer na tristeza, quer na perseguição. É o seu nome que é engrandecido. Não é o nosso. Deixa eu te contar uma coisa. Você não é a última bolacha do pacote de Deus. Você não é a ovelhinha fofinha que Ele vai fazer de tudo para te agradar e você não ficar frustrado, chateadinho, decepcionadinho com Ele. Ah, não quero mais brincar, Senhor. O Senhor não fez como eu queria. Não, meu irmão. Você não é aquele que está no centro do palco da história. Aquele que está no centro do palco da história, Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é por Ele, para Ele, que eu e você vivemos e fazemos todas as coisas da nossa vida, quer boas e quer ruins. Sabe qual é o antídoto para conhecer, para corações murmuradores? É homens e mulheres que conhecem o seu papel na história. E qual que é o papel do Senhor? Ser glorificado, ainda que seja por meio das dificuldades da vida. E ele continua dizendo, eu serei glorificado com o quê? Eu serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. E olha só, 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os egípcios, as lutas, as dificuldades, todas aquelas coisas que querem nos desanimar e fazer que o nosso coração incrédulo se revele. Se você colocar a sua confiança em mim, se você decidir viver um relacionamento comigo e não só me consumir, todas essas coisas saberão que sou eu que estou no controle da sua vida, da sua história, dos acontecimentos.
todos eles saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó com seus carros. Sabe isso que você está passando, meu irmão? Não é para que você morra no deserto. Não é para que Baal-Zefron seja glorificado, porque ninguém pode escapar de Baal-Zefron. As lutas, as dificuldades, todas essas coisas que legitimamente nos desanimam, elas servem para um único propósito: glorificar a Deus através da sua vida. Ficou desempregado? Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso preocupa o seu coração. Eu sei que isso pode estar te angustiando, ter esse resultado doloroso, passar por esses traumas. Mas descansa no teu Senhor, porque não é sobre nós ou sobre as vitórias que teremos na vida. É como eu e você, apesar das lutas, revelaremos Deus a esse mundo. É como as pessoas conhecerão a Deus através das suas lágrimas, do seu testemunho, da sua fé, da sua confiança em um Deus que nos diz: se você me conhecer e depositar sua confiança em mim, nada vai te abalar. E eu serei glorificado através da sua vida. Esse é o antídoto para conhecermos a Deus. Apesar de nós, meus irmãos, Deus quer se revelar no meio da nossa vida. Apesar do nosso coração incrédulo, ingrato, Deus quer se revelar para que possamos conhecê-lo e assim confiar em seu cuidado amoroso. Dos versículos 15 até o 22, você vai ver exatamente isso. E nos versículos 21 e 22, o ápice do amor e do cuidado de Deus entra em ação. Moisés, estende a mão sobre o mar. E quando você fizer isso, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. E ele soprou o vento e as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Sabe qual é o maior milagre dessa história? Não é um mar se abrir. É aqueles inimigos que nos perseguem conhecer o poder sobrenatural de Deus em cuidar daqueles que Ele ama. Não é sobre andar em terra seca, não é sobre ter paredes de água. Não, irmão, Deus não está preocupado com isso. Ele criou todas as coisas. Isso não é o ápice do sobrenatural. O ápice do sobrenatural é fazer que os nossos inimigos da vida saibam que por mais que as portas se fechem, você não vai morrer de fome. Que por mais que tenham casamentos sendo destruídos nessa sociedade, Deus vai ajudar a sua família a ser restaurada se você confiar nele. Por mais que os seus filhos estejam em frangalhos e eles estejam desanimados, Deus vai usar essa dor, essa tristeza para mostrar ao mundo que os filhos são heranças de Deus e nós podemos confiar neles. Deus vai usar toda a tragédia para o maior milagre na sua vida: glorificar o seu nome. Por isso que a pergunta de Deus a Moisés é tão ofensiva. Versículos 15. Por que a sua Bíblia está escrito assim? Você está clamando a mim. Só que lembra, até aqui Moisés não clamou. É uma tradução que está um pouco dúbia. Quem clamou? Lá no versículo 10 a gente lembra disso. Eles aterrorizados clamaram ao Senhor. Então a melhor tradução aqui: porque vocês estão aterrorizados, porque vocês estão gritando, porque vocês estão murmurando. Diga ao povo, diga aos israelitas: avancem, parem de lamentar, ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo. A oração que glorifica a Deus
A fala que glorifica a Deus é aquela que o conhece, porque isso define a forma como eu e você vamos lidar com os acontecimentos da vida. Agora, olha que beleza, o último versículos 29, 30 e 31. Israel desfrutou do cuidado de Deus. E quando ele desfruta do contato com Deus, de conhecê-lo de fato, Deus faz com que eles possam enxergar outra coisa. Lembra que no versículo 10 eles enxergam o copo pela metade meio vazio? Agora, ao conhecer os propósitos de Deus que são para a sua glória, olha como o contraste de como Israel enxerga os problemas. Versículos 29. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Ok, e olha a continuidade do versículo. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Esse Israel que antes vê os egípcios e se aterroriza e grita contra Deus, depois de conhecê-lo, depois de ter relacionamento com ele, é um Israel que agora não vê mais a tragédia, não vê o desespero. É um Israel que vê o poder de Deus contra os seus inimigos. E o que isso produz nas nossas vidas, Jefferson? Isso deve gerar em nós mudanças, maturidade cristã, aperfeiçoamento. Olha o final do versículo. E porque eles agora mudaram o foco, o copo está meio cheio, eles temeram o Senhor e colocaram nele a sua confiança. Aqueles que estavam aterrorizados agora temem a Deus que pode fazer coisas grandiosas acontecerem. E por causa disso, temer significa se prostrar diante do seu senhorio e depositar toda a nossa confiança nele. Porque a gente sabe que quer na dor, quer na alegria, ele será glorificado através das nossas vidas. Se você permanecer no início desse versículo, meu irmão, e ficar paralisado ali, você vai ficar só com o olhar da desesperança, da tristeza e do desespero. Se você ficar só no olhar da desesperança, do desespero, nós vamos ficar juntos numa sexta-feira à noite paralisados, vendo o nosso Senhor ser preso. Nós ficaremos com o olhar da dor e da tristeza de um sábado de silêncio que ele está crucificado no madeiro e toda a nossa esperança parece que se esvaiu e se foi. Mas não, meu irmão, a história não termina na dor e no sofrimento. Deus não abandonou a tua história. O olhar que ele quer que eu e você tenhamos é um olhar do domingo pela manhã, que a pedra está removida, que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou sobre todas as nossas maiores dificuldades da vida, a morte. E por isso você pode desfrutar essa manhã também, mudar o foco da murmuração, e não ser como Hard, mas ser como Lipe. Vai dar certo, porque em todas as coisas ele será glorificado através da minha vida. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus bendito, obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a compreensão de que somos incrédulos e ingratos. Não conseguimos desfrutar de satisfação e contentamento quando as coisas estão difíceis e ruins. A gente, na verdade, revela a nossa maior incredulidade,
porque desconfiamos do seu caráter amoroso, bondoso e cuidadoso sobre nós. Somos limitados e não podemos enxergar para além dos acontecimentos ordinários, diários da nossa vida. Por isso, só nos resta depositarmos a nossa esperança e confiança naquele que é o Senhor da história, naquele que sabe o fim desde o começo, naquele que escreveu todos os nossos dias, naquele que, mesmo em meio à dor e à tragédia, entre os becos da vida, o Senhor será glorificado em todo o tempo, porque nada pode te parar, e o Senhor não desistiu da história. Faz-te glorificado através das lutas desses irmãos. Faz-te glorificado, Senhor, através dos medos, dos anseios e dos desesperos que eles estão enfrentando. E com isso, Senhor, se revela a eles, se relacione com eles e eles com o Senhor, para que aquilo que eles saibam sobre ti, definam a qualidade que eles viverão, a vida cristã. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém.